Canal Pecuária Sem Segredos. Sou José Luiz Porto, médico veterinário. Todo ano o pecuarista ele tem um problema que nós chamamos, que é o período de inverno, período de seca, que varia pelo Brasil inteiro. Por isso nós vamos falar aqui em meses, porque o Brasil é um país continental, então várias regiões têm as suas especificidades. Mas em média, o Brasil é 9 meses de pastagens verdes e de 3 a 4 meses as pastagens vão secando, que é o ciclo normal da planta. E é onde o pecuarista tem que ter um planejamento, porque ele não pode errar. Se ele errar, o prejuízo é com certeza. O que acontece de início? O que nós chamamos de pré-seca. A pré-seca ela está ligada diretamente é quando o pasto ele vai terminando o seu ciclo, por ser uma planta perene. Então faz um ciclo final onde o pasto vai hibernar, onde ele vai secar, onde ele soltou as sementes, para que quando voltar as chuvas volte o ciclo normal dessa planta. É nesse período agora que o pecuarista tem que tomar algumas decisões, para que ele não sofra, como o Brasil inteiro já existe uma média de perda em arroba, se fala de perder 1 a 3 arrobas se não houver esse planejamento. Então, nesse período que nós chamamos de uma pastagem que já começa essa pré-seca, é importante que o produtor ele faça uma avaliação do seu rebanho e há uma indicação sempre de uma limpeza de rebanho, que nós chamamos de 10%. Se ele tem, como diz, uma vacada, ele faz o toque, as vacas vazias, ele faz uma seleção e vai para, como diz, o descarte. Novilhas também assim, bezerrada também assim, e aquele boi entre 12 e 13 arrobas, muitas vezes ele tem que tomar uma decisão se vai para um confinamento, caso ele tenha, ou ele vai ter que vender para quem ele tem confinamento, para ele não correr perigos de ter perdas no caso, né? No caso de uma mineralização, a gente recomenda já nesse período 1 para 1, que é o mineral normal com mineral proteico, embora eu vou dedicar de 1 a 2 módulos sobre minerais. Mas nesse momento é importante aquela parceria que eu falei, de quem você compra o seu mineral, que são os representantes, chamar ele para conversar, para vocês delinearem aí um trabalho de mineralização. Porque na sequência o que vai acontecer? A pastagem vai secar violentamente, ela vai virar um feno em pé, que nós chamamos, né? Também nesse momento é importante que o pecuarista percorra toda a sua propriedade, junto com os peões, com o seu administrador, para você tomar algumas decisões do que você vai trabalhar esse período seco, porque você vai ter que tomar uma decisão. Se você tem braquiária, a braquiária aguenta mais desaforo ela estando seca, né? Porque, como diz, o animal ainda consegue fazer um pastoreio bom. Se você tem pânico, no caso, como colonião, Mombasa, Tanzânia, é importante que você rebaixe o máximo possível ele, porque o animal não vai conseguir, quando realmente ele lignificar, o animal não vai comer, ele não vai conseguir fazer esse pastoreio, porque fica muito duro, o pasto fica. Sempre lembrando que você vai ter que deixar aí parte de matéria seca para cobertura de solo, tá ok? Porque, querendo ou não querendo, esse momento é muito importante, o assunto coxo de mineral. Por que ele é muito importante? Porque é onde o animal vai se abastecer desses minerais proteicos, como dizer, né? No caso, se você tem coxo descoberto, não esquecer do furo para vazar, como diz, a água, porque ela não pode estar água, porque ela contém, como diz, ureia e não é interessante para não ter problema. Mas a mineralização, você tem que acompanhar diariamente esse abastecimento, conforme você conversar com o representante que lhe fornece os minerais, que normalmente eles são técnicos, ou vão chamar o veterinário, como dizer, da empresa para dar uma recomendação para você. Embora coxo também eu vou dedicar um módulo inteiro sobre instalação de coxo de mineral. Agora, são passos muito importantes
que nesse período agora o pecuarista tem que tomar muito cuidado com dizem no caso. Para você ter em mente isso que nós já falamos em vários módulos. O balaio cheio, 365 dias. 9 meses você consegue com pastagem. Agora os outros 3 a 4 meses não adianta. Você tem que ter reserva de volumoso, que eu já faço, como diz o convite, para os próximos módulos. Eu vou falar muito dessa estratégia. Se você não tem, então você não pode perder os 2 próximos módulos, são fundamentais. Porque esse balaio agora, nesse período, ele é fundamental. Porque se você não tem esse balaio, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. O prejuízo é certo. Quando eu falo que, em média, o rebanho brasileiro perde de 1 a 3 arrobas no período do inverno, é porque por isso que o abate, como dizem no Brasil, acaba indo para 4 anos, os bois, porque é um ano de fome. Ele passa 3 períodos de fome, que se a gente tivesse a reserva de volumoso, que eu vou conversar com vocês, como diz, nos próximos 2 módulos, que é o planejamento, porque o plantio de volumoso é setembro, outubro. Porque esse prejuízo aqui do rebanho brasileiro de 10%, você vai dizer, nossa, mas 10% é pouco, mas se eu estou falando de um rebanho de 240 milhões de cabeça, vocês imaginem um prejuízo de 20 milhões de animais perdendo de 1 a 3 arrobas. Então por isso que esse módulo extra vem para chamar a atenção do pecuarista, que ainda há tempo de ele fazer uma limpeza no seu rebanho para não terminar, chegar ao mês de outubro, ele está passando por essa situação. Essas perdas são irreversíveis. Por isso que nós sempre recomendamos ao pecuarista para ele ficar em alerta. E já faço o convite de vocês não perderem os 2 próximos módulos, que eles são muito importantes para que nunca mais na sua propriedade aconteça de você ter peso nos animais. Pelo menos a mantença é fundamental.